Muitas vezes nós não compreendemos as coisas que fazemos ou que somos instigados a fazer pelo Espírito. Nós não entendemos e não sabemos o porquê fazemos, mas sempre tem um propósito. Tem a situação da mulher que foi e quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre Jesus, preparando-o para a sua morte. O que isso quer dizer? Não é questão do que quer dizer ou seu significado, mas do que temos que fazer e por que precisamos fazer. São aspectos que devem mover a nossa vida, mas de uma maneira consciente, sempre julgando à luz das Escrituras, para não sermos religiosos e nem ser movidos simplesmente pelos nossos sentimentos e desejos que muitas vezes, quando naturais, nos enganam. Nós precisamos entender sobre isso. Lá em Marcos 14:3, o evangelista relata sobre isso. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco cheio, ou seja, cheio de alabastro, feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Ela fez isso como um ato para preparar ele para a sua morte, ou seja, preparando o corpo para a sua morte. Mas a questão é por que ela fez isso, algo que era tão caro e que poderia ser usado de outra maneira, foi o que inclusive os discípulos perguntaram. Mas Jesus respondeu que aquele ato era algo muito importante e que os pobres eles sempre teriam com eles. Essa é a questão que muitas vezes nós devemos entender e compreender, que nós somos movidos para fazer, não julgamos à luz das Escrituras e deixamos de fazer. Ou então, sem julgar à luz das Escrituras, nós fazemos e isso muitas vezes se trata de algo que é simplesmente um sentimento natural. Nós precisamos pensar acerca das coisas que temos que fazer, mas pensar julgando à luz das Escrituras. Fazer ou não fazer não é uma questão que muitas vezes é importante, mas é o porquê estamos fazendo. Nós temos a situação em que nós vivemos. Estamos passando por um momento onde nós precisamos julgar as coisas, repensar o que estamos fazendo, a forma como estamos fazendo, mas fazer isso de uma maneira consciente. Há um processo de mudança tão grande. Estamos preparados para o novo, para aquilo que virá, o que será. Isso nós estamos falando de aspecto de organização da sociedade. Nós precisamos evoluir. A mensagem nós nunca devemos mudar, pois a nossa mensagem fala da salvação, da reconciliação e fala da maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros, como expressar a comunhão, como revelarmos Deus através da relação. E isto não muda. Isto é a essência daquilo que nós somos e do que devemos anunciar. Mas a maneira como nós fazemos, isto pode mudar. E isto talvez seja o processo que nós estejamos passando e preparando para uma outra realidade que está vindo. E que nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos discernir os tempos e alinharmos e prepararmos para aquilo que está vindo. Talvez não seja tão boa, mas talvez abra portas de anunciar, de falar, de nos levar, de nos conduzir a uma realidade que nós, sem precedente, que nós ainda não entendemos e não compreendemos. Mas queremos voltar para a realidade antiga, não queremos nos mover para frente, e precisamos nos mover. Nós precisamos compreender o que Deus está querendo com tudo isso e nos prepararmos para essa situação. Sabemos que somos incomodados, mas o que precisamos fazer? Como precisamos fazer? Estas são questões que nós precisamos responder a nós mesmos e principalmente julgar à luz das Escrituras, entendendo o que é importante e o que não é importante. Preservar os valores eternos, revelar os valores eternos, manifestarmos as virtudes de Deus, isto é algo que faz parte e tem que fazer parte da essência de quem somos, na realidade atual e naquilo para a qual nós estamos sendo movidos a fazer. Essas são questões que a gente precisa parar, pensar e repensar.
Pois não é fazendo o que estamos fazendo que nós nos prepararemos para o que está vindo. E o que está vindo exigirá de nós, talvez, algo muito diferente. E que a gente não está preocupado em nos preparar para isso, buscar de Deus o discernimento, a orientação e nos movermos nesse sentido. Para glorificarmos a Deus, para levarmos o reino de Deus a todos os lugares, que a gente possa entender, compreender e deixar que o Espírito nos conduza, mas sempre julgando se o que estamos fazendo à luz das Escrituras é algo que procede de um coração natural ou se é uma orientação e a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa fazer, enfrentar aquilo que Deus está colocando diante de nós com muita ousadia espiritual. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.